Oi, eu sou o Thiago Zaidan e esse é o podcast O Assunto É, uma iniciativa de divulgação técnica e científica do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Para onde se olha tem um aparelho desses, no bolso, na bolsa, na mesa, e ali, juntinho do celular, está a bateria. Sem ela, o aparelho não funciona. Logo, a bateria é tão importante quanto o próprio celular. Por isso, hoje, nós vamos falar não sobre o smartphone, mas sobre a bateria, que garante o funcionamento do smartphone. Quem conversa conosco sobre o assunto é o professor e doutor em Química, Carlos Oliveira. Essas baterias elas tendem a explodir porque essas substâncias que fazem essas baterias, se elas forem expostas à umidade, ou então se você tiver um carregador de baixa qualidade que gere uma tensão elétrica um pouco elevada, ela pode gerar umas reações químicas exageradas. Essas reações elas produzem uma quantidade de energia muito grande e daí essas reações elas produzem também gases. Então, como essas baterias são lacradas, então a tendência é você ter uma reação muito violenta, gerando gases, e normalmente também esses gases são inflamáveis, então elas tendem a romper, a produzir faísca e romper. Então essas baterias elas não devem ser descartadas no lixo comum, pelo perigo de uma criança, por curiosidade, de tentar abrir, e se ela fizer isso, elas imediatamente pegam fogo, se tentar abrir, e normalmente quando ela vem lacrada, a tendência é ela gerar essa reação, essas reações químicas e tentar liberar esses gases e fazer essas pequenas explosões. Basicamente são esses os motivos. Então o ideal seria comprar os carregadores originais, apesar de ser um pouco mais caros, mas você tem uma certa garantia de compra desse material, já que eles seriam de qualidade bem superior a esses outros vendidos aí por ambulantes. E uma outra é um que é divulgado constantemente nos meios de comunicação, é você não deixar tentar, ao carregar, não fazer a utilização ao mesmo tempo. E ao deixar o celular carregando, não deixar próximo de materiais que possam ser facilmente servir de combustíveis, Deixar carregar em cima de uma cama, próximo de cortinas, em cima de um sofá. Então, normalmente deixar, por exemplo, em cima de uma mesa, e longe de materiais que possam ser de fáceis combustão. O terceiro ponto a se levar em consideração é a questão desse tão falado vício, que as pessoas comumente citam, que é chamado mais corretamente de efeito memória. Esse era um problema que existia exatamente nas baterias anteriores, as de níquel-cádmio e um pouco também nas de níquel-metal-hidreto. Mas hoje em dia, com o lançamento dessas baterias de íon-lítio, esse efeito ele não existe. Então, essas baterias de íon-lítio, elas têm uma vantagem muito grande. Elas têm uma capacidade de carga de longa duração, elas são mais leves, elas são fabricadas com alguns equipamentos que impedem uma elevada na temperatura, justamente pode ser gerada por uma sobrecarga. E a outra vantagem é justamente essa, elas são mais leves e não produzem esse efeito memória. Então antigamente ao se comprar um celular novo, se recomendava deixar ligado na tomada, para dar essa carga inicial, e hoje em dia isso não é mais aconselhável, não há necessidade. E você pode deixar ele carregar 10 minutos, meia hora, a metade da carga, não tem problema. Esse efeito memória não existe mais para essas baterias novas de íon-lítio. Esse foi o podcast O Assunto É. A produção e apresentação é deste que vos fala, Thiago Zaidan. A coordenação de comunicação social é de Juliana Gouveia e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.